Essa é a gigante barragem chinesa Três Gargantas. Ela é a maior, a mais cara e a mais pesada estrutura do mundo. Ela é uma construção responsável por adicionar mais de 40 trilhões de toneladas de peso em um dos pontos mais sensíveis a terremotos do mundo. E claro que essa soma de fatores tem tudo para dar errado. Principalmente porque até os engenheiros, até aquele momento, sequer sabiam que esse acréscimo de peso poderia aumentar a quantidade de terremotos naquela região. Essa barragem possui nada mais, nada menos que 83 milhões de toneladas apenas de concreto e uma capacidade de represamento de aproximadamente 40 trilhões de litros de água. Essa é basicamente a quantidade de água que a população mundial beberia em aproximadamente 7 anos. É tanto peso concentrado em um único ponto que essa construção foi responsável por reduzir a velocidade de rotação da Terra, fazendo com que um dia terrestre fosse prolongado em aproximadamente 0,06 microsegundos. Em comparação com a segunda maior hidrelétrica do mundo, a binacional Itaipu, nela foi utilizada na sua construção 38 milhões de toneladas de concreto, para uma capacidade de represamento de aproximadamente 29 trilhões de litros de água. Ou seja, comparando as duas, a hidroelétrica chinesa é um pouco mais de 2 vezes mais pesada que a hidrelétrica brasileira. E isso é um gigantesco problema por 2 motivos. O primeiro é que, apesar da chinesa ser 2 vezes mais pesada, ela produz apenas 0,1 terawatt-hora a mais do que a Itaipu. E o segundo problema é que essa gigantesca e pesada barragem chinesa foi construída em uma das regiões de maior atividade de terremotos da China. Ou seja, ao adicionar tanto peso em um local tão sensível a sismos, na prática você está adicionando pressão em toda aquela região. Resumindo, segundo vários estudos, a quantidade de terremotos naquela região aumentou bastante desde que a barragem foi construída. E vamos ser sinceros, se tem uma coisa que você não quer, é que terremotos aconteçam perto de uma estrutura que está represando 40 trilhões de litros d'água. A dimensão massiva dessa barragem, com 181 metros de altura e 2.335 metros de comprimento, representou desafios significativos em termos de engenharia, trabalhadores e logística geral do canteiro de obras. Em termos comparativos práticos, se você for comparar a dimensão dessa barragem com estruturas brasileiras, essa barragem chinesa estaria no top 10 dos rankings dos maiores prédios brasileiros, ocupando exatamente a 9ª posição do ranking, superando o Kingdom Park daqui de Goiânia. A magnitude dessa barragem exigiu tecnologias e métodos de construções avançadas em todas as áreas. Em relação ao projeto em si, os engenheiros tinham a missão de conseguir represar água em grande volume e a uma altura suficiente para conseguir gerar inicialmente 22,5 terawatts, para assim conseguir abastecer 60 milhões de pessoas com energia elétrica. E para isso, a estrutura de contenção de água foi pensada para ser executada ao redor do rio Yangtze. No entanto, a construção nesse rio teve características geológicas e culturais complexas, como, por exemplo, mais de 100 pequenas cidades tiveram que ser submersas e aproximadamente 1,3 milhões de pessoas tiveram que ser completamente realocadas.
A barragem das Três Gargantas foi dimensionada para ser uma estrutura reta, que teria a sua estabilidade assegurada devido ao seu gigantesco peso. Em outras palavras, esse tipo de contenção de água recebe o nome de barragem de gravidade. E isso é porque esse tipo de estrutura já é calculado para ser tão pesado que a água não teria força o suficiente para conseguir movê-la. A logística dessa estrutura foi surpreendente, sendo necessário o deslocamento de mais de 40 mil trabalhadores ao longo de 17 anos de construção da barragem. Mas não é apenas de mão de obras que vive uma construção. No que se refere, por exemplo, a materiais construtivos, foi necessária a criação de várias rodovias e ferrovias para o rápido transporte de insumos para a obra. Talvez uma das maiores dúvidas a respeito de um projeto dessa gigantesca dimensão seja: com tanto trabalho pela frente, por onde eu começo? A China optou em iniciar o processo de construção em 3 frentes diferentes. Primeira, realocação de mais de 1,3 milhões de pessoas que viviam na área que seria submersa. 2. Limpeza de toda a área de mais de 1.000 km², que se tornaria a represa em si. E 3, e mais desafiador, o deslocamento temporário do curso do rio original para que os trabalhadores pudessem trabalhar em uma região seca para a construção da barragem. Mas apesar de ser óbvio que o deslocamento de um rio seja a parte mais complicada desse início da construção, o governo chinês teve uma nova surpresa, porque a parte de realocação das pessoas que viviam naquela parte que seria submersa pela represa foi também extremamente complicada, acarretando em um grande atraso da construção entre os anos de 1992 e 1994. Mas, obviamente, que todas essas dificuldades seriam superadas. E com a conclusão do deslocamento temporário do rio Yangtze, os chineses puderam iniciar assim a fundação da estrutura. E para essa fundação, em busca de um apoio mais sólido para a barragem, foi inicialmente necessário a retirada de uma grande camada de terra que ficava entre a superfície do leito do rio e a camada mais rochosa da região, assim sendo necessário uma escavação de mais de 102 milhões de metros cúbicos de terra. E assim, agora sem toda essa gigantesca camada de terra, os engenheiros responsáveis pela execução do projeto estariam trabalhando na melhor situação possível. Afinal, agora a barragem seria estruturada diretamente na rocha. Longas estacas foram executadas. E na sequência, enormes blocos de concreto armado foram feitos sobre essas estacas para uni-las em um único elemento estrutural. Rapidamente, a fundação da barragem foi finalizada. E agora, os engenheiros teriam pela frente um desafio que exigiria a utilização de diversas tecnologias construtivas. E uma das principais tecnologias usadas foi a utilização de aditivos químicos no concreto. Os aditivos químicos podem mudar as características importantes do concreto. E no caso da barragem das Três Gargantas, foi utilizado diversos deles, se destacando no uso os aditivos químicos de controle de hidratação do concreto. A hidratação do concreto, de maneira simplificada, é o fenômeno químico responsável pelo processo de endurecimento do concreto, sendo um fenômeno químico que gera muito calor. Ou seja, no ato do endurecimento do concreto, ele vai ficar muito quente. E isso é um grande problema, porque apesar do calor ser uma consequência natural do endurecimento do produto, o próprio concreto não se dá bem com altas temperaturas. Ao ponto de, quando ele atinge temperaturas superiores a 80 graus, o concreto começa a apresentar fissuras internas que vão comprometer a estabilidade daquela estrutura. E agora, sabendo disso, sabendo que o concreto libera muito calor e que ele não suporta calor, imagine a seguinte situação. É o início de uma manhã qualquer na China,
E os trabalhadores chineses vão executar a primeira camada de concreto da barragem. Será uma camada simples de apenas 20 centímetros de altura. Porém, para um exemplo, essa camada vai ser executada sem nenhum tipo de aditivo no concreto. E essa camada levará aproximadamente 4 horas para que a sua superfície esteja praticamente sólida. E assim, aquele concreto atinja o seu pico máximo de temperatura. Vamos imaginar que para esse nosso exemplo, o pico máximo que o nosso concreto atingiu foi de 55 graus Celsius. Assim que a concretagem da primeira camada foi finalizada, a segunda camada tem que ser iniciada imediatamente. Afinal, a construção de uma barragem tem um cronograma muito apertado. Então não dá tempo de esperar o concreto esfriar para assim jogar mais concreto quente em cima dele. E assim, a segunda camada de 20 centímetros é iniciada. E ao jogar mais concreto em cima de uma camada anterior que já estava quente, é naturalmente fácil de se entender que a temperatura da primeira camada, que estava em 55 graus Celsius, irá subir mais um pouco. Assim, a primeira camada vai ter a sua temperatura elevada, enquanto a segunda camada começa a atingir também o seu pico máximo de temperatura. E assim, logo que a concretagem da segunda camada é finalizada, se inicia imediatamente a terceira camada. Depois a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante até finalizar o dia. Ao meio-dia, por exemplo, quando o sol está no seu ponto máximo de calor, a temperatura das primeiras camadas vão estar altíssimas, ultrapassando certamente os 80 graus Celsius máximo suportado pelo concreto. Ou seja, nesse caso específico, a base da estrutura sofrerá grandes fissuras e se tornará muito frágil. E isso não é tolerável. E para resolver esse tipo de problema, a única solução que nos sobra é aditivar esse concreto. Imagine agora a mesma situação, porém com a diferença que agora os trabalhadores chineses vão utilizar aditivos químicos no concreto. E esses aditivos fará com que ele agora demore 8 horas para atingir o seu estado de superfície praticamente sólida. Basicamente, o concreto sem aditivo levou 4 horas para liberar energia o suficiente para ter a sua superfície praticamente sólida. Enquanto que agora, o concreto aditivado irá levar aproximadamente 8 horas para liberar a mesma energia para atingir o mesmo estado sólido. O concreto sem aditivos levou aproximadamente 4 horas para liberar 100 energias, enquanto que o concreto aditivado levou 8 horas para liberar as mesmas 100 energias. Ou seja, durante todo esse período de endurecimento minuto a minuto de cada um desses concretos diferentes, o concreto aditivado teve um espaçamento maior para liberar a mesma quantidade de energia. Ou seja, o seu pico máximo de temperatura foi abaixado por ter alongado o tempo que a energia foi liberada. Em outras palavras, agora o concreto aditivado, diferente daquele sem aditivo, ele não irá atingir mais 55 graus de temperatura no seu pico máximo, atingindo, vamos lá, talvez 45 graus, por exemplo. E isso, na prática, faz com que o concreto aditivado tenha um pico de temperatura mais baixo do que o concreto sem aditivos. E assim foi solucionado o problema das altas temperaturas na concretagem da barragem chinesa, possibilitando assim que eles diariamente concrete aproximadamente 13.500 toneladas de concreto, algo próximo de 562 caminhões bitoneiras por dia de trabalho. Até o fim de 2004, 4 turbinas elétricas já estavam em funcionamento. Em 2009, com 26 turbinas instaladas, a capacidade de geração de energia da barragem
era de 18,2 megawatts e em 2012 a obra já estava completamente construída. Em 20 anos foi utilizado aproximadamente 459 mil toneladas de aço, 34 turbinas geradoras pesando cada uma aproximadamente 6 mil toneladas, 83 milhões de toneladas de concreto e mais de 40 mil trabalhadores, sendo estimado um custo de 32 bilhões de dólares para a conclusão dessa construção. Em relação às imagens de satélite que fizeram o comparativo entre o estado da barragem em 2009 com o estado atual, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China fez a seguinte declaração: ao mesmo tempo que o projeto das Três Gargantas fornece enormes e amplos benefícios, problemas urgentes devem ser resolvidos com a relação à serena realocação de moradores, à proteção ecológica e à prevenção de desastres. Devido à barragem ter aumentado a pressão em toda aquela região, a frequência de terremotos aumentou. E devido a isso, o governo chinês alega que vem tomando atitudes de verificações e manutenções constantes na estrutura, para assim evitar um desastre futuro envolvendo o rompimento dessa gigantesca barragem. E por mais que seja chamativo imaginar que pode haver algum tipo de acidente, é improvável que aconteça um rompimento total da barragem de Três Gargantas, devido a toda a tecnologia empregada na sua construção e a sua importância para a sociedade chinesa, o que faz com que o governo chinês fique o tempo todo investindo dinheiro para a manutenção da barragem. Hoje, em termos práticos, a usina hidroelétrica das Três Gargantas tem a capacidade máxima de geração de 103,1 terawatt-hora, sendo essa capacidade sendo atingida apenas 2 meses por ano, enquanto que a Itaipu, por sua vez, tem a capacidade máxima de 103 terawatt-hora. Porém, no decorrer do ano, ela é uma usina muito mais constante, se tornando mais eficiente que a usina chinesa nos outros 10 meses do ano. A barragem da China dificilmente romperá. Afinal, o nível de tecnologia usada na sua construção e agora na sua manutenção é altíssimo. E essa é as Três Gargantas, a maior hidrelétrica em termos de dimensões do mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, avalie se inscrever no canal e observe esses vídeos, que talvez você goste de algum deles. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Cronologia. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!